Às vezes o coração da gente aperta, né? E na maioria das vezes o coração da gente aperta e a gente cansa porque os desafios e as provações continuam, continuam e continuam. Quando a gente recebe um pouco de momento de paz, algum momento de paz, logo esse momento vai embora e a gente leva outra pancada da vida, que pode vir em forma de provação ou pode vir em forma de disciplina. Às vezes a gente sofre, eu preguei sábado passado sobre isso. Às vezes a gente sofre porque estamos sendo disciplinados. E a disciplina é um ato de amor divino. Ele disse: eu repreendo e disciplino a todos a quem eu amo. Então, quem está sendo agora disciplinado por Deus é o objeto do amor de Deus. Se você está se sentindo disciplinado, meu irmão, creia nisso, você é objeto do amor de Deus. Mas pode ser que você também esteja sofrendo porque está sendo provado. E o sofrimento é assim. Ele vem em forma de disciplina por amor e ele vem em forma de prova por amor. É sempre Deus trabalhando em favor da salvação do ser humano, do seu povo. Eu quero convidar agora o meu irmão, pastor Gondim, para se juntar comigo aqui, porque eu sempre relaciono esse sofrimento insistente, Lito, esse sofrimento que não nos deixa, ao fato de que Jesus ainda não voltou e de que todo esse sofrimento vai acabar. Tem uma frase que você sempre usa, que Deus vai dizer para a gente: entrai pelas portas, o vosso sofrimento acabou. Então, toda essa coisa difícil que a gente está vivendo, que o povo de Deus está vivendo, a igreja está vivendo, acaba sempre direcionando a gente para esse dia maravilhoso que o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens dos céus para pôr fim a todo sofrimento. Aí eu te pergunto, Lito, para a gente começar a nossa conversa: por que é que Cristo ainda não voltou? Qual o motivo da tardança? Eu pedi que você desse uma lida aí nesse assunto, a respeito desse assunto, no livro de Eventos Finais, e eu gostaria que você comentasse aqui com os intercessores da hora do clamor, o que foi que você descobriu? Fala pra gente. Olá, pessoal. Valeu, Samei. Obrigado por estar mais uma vez aí podendo colaborar de alguma maneira. A gente vive tempos de angústia, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo que falando dos seus sofrimentos, das suas dores. E a gente tem mais conhecimento das implicações que existem do lado invisível da vida. Esse mundo é um lugar de domínio do Satanás. E isso foi dito pelo próprio Jesus, quando disse: eis que se aproxima de mim o príncipe desse mundo. Então a luta é muito grande. Se não fosse por isso, estava todo mundo bem, porque o desejo de Deus é que tivesse todo mundo bem, que ele já tivesse voltado e tudo mais. Mas é uma luta tão titânica, tão absurda, que Satanás chega, inclusive, a afetar, além do mundo inteiro, o povo de Deus. Durante toda a história, desde o Éden, da queda, e as decepções de Deus, a tristeza, a angústia, o domínio de Babilônia, o Mar Vermelho que foi aberto e o povo em seguida estava adorando. Então, assim, Satanás entrou no meio do povo de Deus, além dos seus domínios com aqueles que, pela livre escolha que Deus deu, preferem os seus valores. Ele também agora não, desde sempre, né, ataca a cada um de nós. E ele ainda joga no rosto de Deus, dizendo: eles preferem a mim. Aí ele mostra, né, o povo trocando a adoração de um Deus criador do universo por um pedaço de pau, por um Deus de pedra, de ouro, de barro. Isso continua até hoje, né? Muitos amigos nossos de outras denominações
adoram imagens. Até hoje, quando um dos 10 mandamentos diz claramente: não devemos adorar imagem de nada do que é feito debaixo do sol, debaixo da terra, enfim. Então, assim, a luta não é tão simples, não. Senão tudo estava indo bem. Por que as coisas estão tão mal? E a maldade crescendo cada dia mais. Então, é preciso tomar consciência disso e se posturar definitivamente e de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração, ao lado de Cristo, ao lado de Deus. E isso não é fácil, porque a nossa natureza pede os valores de Satanás. Nós estamos no mundo. Então não é uma luta muito fácil. Mas, enfim, a gente quer que acabe tudo isso, que é uma luta em desvantagem para nós, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. E quem somos nós para lutar contra as hostes espirituais da maldade? É uma luta desigual, entendeu? Absurda. E é por isso que a gente está sofrendo, e o mundo todo está apanhando sob o domínio dele, de Satanás. E Deus consegue fazer algumas coisas entre aqueles que lhe escolhem por livre e espontânea consciência, né? Querem a Cristo. Aí esses, é como diz o livro de Crônicas, né? Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem meus profetas. Se tocar, toca na menina dos meus olhos. Então, quem está do lado do remanescente, e a parte dele, é a menina dos olhos de Deus. Aí, Satanás, para tocar, só toca se Deus autorizar. Entendeu? No resto do mundo. Então, tudo que o crente, o ungido, o remanescente de Deus sofre por parte de Satanás, é só se Deus autorizar. Entendeu? E se ele autorizar, porque é por alguma razão. E isso nós vamos descobrir quando estivermos lá nas mansões celestiais. Quem tiver coragem de perguntar, porque eu não vou nem perguntar. Quero estar lá. Não vou fazer pergunta que incomode Jesus, não. Vou ficar quietinho no meu canto. Acho que lá a gente não vai ter mais dúvida, não. Então, vamos lá, então. Uma coisa, Lito, que eu sempre me recordo é que mesmo grandes homens, né, como Elias, como Moisés, muitas vezes demonstraram um certo estresse espiritual, um cansaço espiritual, né? Moisés se estressou com a multidão, feriu a rocha 2 vezes, ao invés de falar a rocha. Elias se isolou, se escondeu. Então, parece que esse cansaço e esse esgotamento espiritual alcança qualquer pessoa, né? Por mais forte que você seja espiritualmente, você pode ser abatido por esgotamento espiritual. Por que será que Jesus ainda não voltou? É isso. Bom, tem 2 razões para ele não ter voltado ainda, básica, né? E tem uma terceira. As 2 razões, uma delas é por um aspecto prevalecente entre o remanescente de Deus, ok? E a outra razão é por um sinal entre os pecadores e ímpios, aqueles que não são remanescentes, ok? Pecadores, ímpios e aqueles crentes Nutella, né? Que estão na igreja, mas não fazem parte do remanescente. É o texto que eu sempre falo, de Romanos 9, 27, que diz que o povo de Deus é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. Então, essa turma que não está no remanescente, mais os pecadores e os ímpios, terá um sinal também entre eles. Então, primeiro é o sinal entre os remanescentes. Está lá no livro de Eventos Finais, Ellen White, página 35 e 36, que diz o seguinte: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Esse é um texto, uma afirmação de Ellen White, muito delicada, porque a Bíblia não diz isso literalmente como está aqui. Então a gente precisa entender, porque tem muita gente, eu agora mesmo recebi um PDF enorme de um amigo meu, pastor, que defende a ideia de que nós podemos viver nessa terra sem pecado. Aí ele mandou para mim um texto, inclusive
esse PDF inclui esse texto aqui dela, mal interpretado por eles, e outros textos mais de Ellen White. Só de Ellen White. Na Bíblia eles não encontraram nenhum texto. Mas todos os textos de Ellen White precisam ser colocados à luz de uma compreensão mais profunda. Porque, primeiro, Ellen White e todo o povo adventista, na época, lá no início então eles tinham uma ênfase muito grande na salvação pelas obras. Depois, com aquela revolução de 1888, de Huygens e um outro amigo que me fugiu o nome agora, Jones, eles, no concílio, se colocaram com a questão da justificação pela fé, e os olhos de Ellen White se abriram, né? Ellen White admitiu que eles estavam errados e que a Igreja Adventista como um todo devia crescer naquela direção. Mas muita gente não aceitou. Então ali, a Igreja Adventista passa a viver um outro tempo, muito mais fundado na graça e na fé, e não tanto nas obras como antes se pensava. E além disso, o termo aqui, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, não é indicativo de inerrância, porque outros textos de Ellen White, dizendo que aqui na Terra ninguém alcança a inerrância, ninguém aqui na Terra vai viver sem pecado até Jesus voltar, a não ser quando ele revestir de incorruptibilidade. Então, assim, o que Ellen White quer dizer com esse texto é que nós estaremos num nível de santidade muito aguçado, muito profundo, porque é a última geração. Ela chega a dizer até que esses que estarão vivos na volta dele serão os 144 mil, tá? Os que vão sofrer a perseguição ferrenha e que estarão vivos na volta de Jesus. Então, essa turma terá um caráter realmente muito mais consagrado, muito mais comprometido com os reclamos de Cristo e das Sagradas Escrituras. Então, eles terão esse perfil, tá? de um caráter o mais semelhante possível ao de Cristo, tá? Não igual, semelhante. Em outros textos ela fala desse caráter semelhante. Então, assim, o que é que isso indica para nós? Nós entendemos que estamos muito próximos. Nós podemos, inclusive, ser essa geração. Ou não, independente de sermos ou não essa geração final, a última, que vai ver Jesus voltar, que vai estar vivo, nós devemos perseguir esse ideal, porque esse ideal ele foi perseguido por outros em épocas passadas. Eliseu mesmo foi um deles, né? O próprio Davi foi um deles, embora tenham tido suas falhas, porque a própria Bíblia diz que nenhum homem pode dizer que não pecou. Se disser, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas mesmo nessa condição, muitos se aproximaram. O próprio Moisés foi um deles, ok? Alguns reis, como Josias e outros mais, também se aproximaram desse ideal, né? O próprio Paulo, Pedro, os apóstolos, né? Todos viveram essa experiência de um caráter ilibado, de um caráter bem próximo ao de Jesus. Tanto é que Jesus disse que muitos fariam mais coisas maiores do que as que ele fez. Então, dependendo do nosso crescimento espiritual, da nossa consagração, isso pode acontecer, e dos dons que recebemos. Mas jamais teremos um caráter igual ao de Cristo enquanto ele não voltar, né? E jamais teremos... Parece que esse primeiro sinal é como se Deus estivesse esperando que o seu povo estivesse nesse processo de busca da imagem de Cristo, né? Todos trabalhando nesse sentido, para se assemelhar mais e mais a Cristo. E essa expressão mais e mais sempre dá para a gente a certeza de que não existe um número exato, um padrão exato, um nível que todos precisam chegar, né? É mais e mais, é dia a dia. Cada dia morro, disse Paulo, né? Quando ele morre para se assemelhar a Cristo, como ele disse no final. E se essa turma que está aqui, que é a turma que vai ter, aqui que eu digo no texto dela, que vai ter o caráter
de Cristo sendo reproduzido perfeitamente neles. É lógico pensar que esse povo estará num nível mais profundo de intimidade com Deus do que qualquer outro no passado, porque é sobre esse povo que a plenitude do Espírito Santo se dará. Então é lógico pensar que aqueles imbuídos do Espírito, como nunca ninguém foi, no derramamento da chuva serôdia, da plenitude do clamor, é lógico que eles estarão num nível muito mais profundo do que todas as experiências. Tanto é que, se é como Ellen White diz, que há muitos teólogos que discordam, eu concordo, né, que esses serão os 144 mil, e as referências do Apocalipse aos 144 mil é realmente uma referência a um povo totalmente diferenciado. Isso é evidente, ok? Não será um povo sem pecado, mas será um povo que estará vivenciando a plenitude do Espírito. Então, espera-se dele que ele seja nessa terra o povo mais assemelhado ao caráter de Jesus. Beleza? Tá claro? Claríssimo. Vá para o segundo, então. Qual é o segundo sinal? Bom, o segundo é entre os ímpios, né? Esse segundo é preocupante e deve nos levar a fazer um exame de consciência cada dia mais profundo. Como disse Davi, Senhor, vê se há algo mal no meu coração, vê se há algum pecado, porque eu não quero pecar contra ti, eu não quero transgredir a tua lei. Por favor, Senhor, examina o meu coração e vê se há algo mal. E é isso que nós devemos todos nos preocupar hoje, porque esse sinal é o seguinte, olha só o que Ellen White diz na página 36. Quando os números acumulados nos livros de registro dos céus indicarem que o total das transgressões está completo, aí virá Jesus com toda a sua ira para separar o ímpio dos justos e levar o seu povo definitivamente para viver e reinar com ele para sempre. Então, assim, eu tenho dificuldades em imaginar aonde mais a maldade do mundo vai chegar. A impressão, às vezes, que se tem é que já chegamos nesse clímax de alguém matar uma criança com várias facadas, estuprá-las. Meu Deus do céu, quando que vai ter mais maldade do que essa, né? Do inimigo se apoderar de pessoas, como tem acontecido, e fazer coisas terríveis com essas pessoas, né? Levá-las a ações mais absurdas, né? De matar a própria mulher, matar os próprios filhos, ou matar o marido, de um filho esperar o pai e a mãe dormir, uma filha combinar com o namorado ir lá e esfaquear, matar os dois. Meu Deus, eu não sei mais aonde se pensar em maldade, né? As manifestações de Satanás em ambientes que lhe são propícios, né? Se apoderando da alma das pessoas, dizendo e fazendo coisas as mais absurdas. Agora estamos vivendo essa morte terrível de pessoas pela Rússia, né? Como é que um líder pode ser tão mal a esse ponto, né? Então, assim, não sei mais a que ponto podemos chegar. E agora, ontem o Fantástico mostrou um novo telescópio que foi enviado. O anterior já conseguiu identificar água em alguns planetas. Isso indica vida. Então, o homem quer fazer contato com outros planetas habitáveis. E eu penso que antes dessa descoberta, porque vai terminar o homem chegando em alguns desses lugares, porque todos nós temos a dedução de que há mundos não caídos, né? Ellen White se refere a isso também. Então, assim, Deus não vai permitir que os homens descubram esses lugares de seres não caídos. Mas do jeito que a ciência está, é possível que o homem chegue lá. Mas me parece, eu tenho a impressão que Deus não vai permitir. Então, até onde chegaremos, né? Então, o texto aqui de Ellen White, eu acho que a Bíblia também confirma isso, que a medida já esgotou, né?
Essa medida esgotou para Pompeia, para Sodoma e Gomorra, para Babilônia, para Tiro e outras cidades Essa é uma questão terríveis. muito importante, Lito, me perdoe lhe interromper. Essa é uma questão muito importante que você está abordando, porque parece que não existe um dia determinado para que a misericórdia se esgote para todos. É importante lembrar disso que você está falando. Para alguns, a misericórdia está acabando agora, nesse momento. Para outros, já acabou. Para outros, estão bem perto de passar por esse processo de juízo final na sua vida, quando se depara com a morte, né? Já que a gente está falando dessa questão da tardança, que o problema da tardança se resolve na morte ou na volta de Jesus, como você sempre fala. Então, se alguém morre hoje e ele não acertou-se com Deus, então o período de misericórdia dele já se esgotou, né? Então isso está acontecendo agora. Por isso que a nossa vigilância, nosso preparo, a nossa preocupação deve ser constante. Tanto em termos de povos, como eu acabei de dizer, esses povos que eu citei, a acumulação da misericórdia acabou para eles. E aí veio o juízo. Então isso aconteceu na vida de Judas, na vida de Saul, que fez tudo o que fez. Então chegou um limite para essas pessoas. E alguns reis, como diversos que fizeram misérias, né, com o povo de Israel, quase todos os reis de Samaria excederam o limite do Espírito Santo, da misericórdia e da graça. Então existe um encerramento da graça e o pecado do Espírito Santo, tanto no aspecto circunstancial, no caso dessas nações, subjetivo no caso de pessoas, e exige o caráter final, né? Quando, tanto para pessoas como para o mundo, que é o texto que a Alemate coloca aqui, que quando terminar o acúmulo de pecado no livro do céu, é hora dele vir com a sua ira. E vem agora o sinal que envolve os dois extremos, tanto o remanescente quanto os ímpios, que é um acontecimento que envolve os dois lados. Um vai estar pregando e o outro recebendo, ou não recebendo, que é o sinal que está lá em Mateus 24, 14, porque Jesus mostrou todos os sinais, mas disse, olha, quando acontecer ainda não é o fim. Aí ele diz quando será o fim. E é esse texto aqui que ele diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, aí então virá o fim. Então, além desses dois aspectos que vimos, que está ainda limitando a volta de Jesus, também tem esse aspecto que é a pregação do evangelho. Lógico que Ellen White, na sua época, disse que o espírito missionário havia desertado da igreja, no livro Serviço Cristão. Se ela disse isso em sua época, imagina hoje. Eu tenho ido a igrejas por aí que não tem nem uma pessoa pregando o evangelho, que passaram o ano inteiro e não ganharam uma alma ainda. Então, a depender disso, terem mais de 200 anos para Jesus voltar. Lógico que não vai depender, porque ele vai derramar o seu espírito sobre o seu remanescente. Amém. Mas aí eu tenho aqui um dado que, para finalizar, Samir, um dado que eu peguei de uma pregação que eu fiz há algum tempo, até para a nossa turma lá em casa, né? O nosso culto lá do sábado, que é os dados de 2019, é o seguinte, a população mundial é um dado otimista que eu queria passar para essa turma da gente aqui dessa sala. A população mundial é 7,7 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Ok? Nós temos 6,8 bilhões de pessoas no mundo que já tiveram acesso à pregação do Evangelho, à Bíblia, em 3.380 idiomas. Isso representa 89% da população mundial. Ou seja, o sinal aqui não é que sejam convertidos, é que o Evangelho seja pregado. Ok? Então, só nos falta agora 11%. E do jeito que hoje a gente tem todo esse esquema de interatividade, de Face, de internet, de YouTube, enfim, de Twitter e tantas outras opções interativas, me parece que não vai precisar de muito tempo para que a gente conclua isso, né? Faltam, então, menos de 1 bilhão dessa população mundial que ainda não tem nenhum acesso à Bíblia, em quase 4.000 idiomas, ok? E aí,
a gente deduz que o evangelho ele está sendo pregado em todo mundo, faltando pouquinho para que a profecia se cumpra na atualidade. Então, assim, logo, logo, desde aí vimos que há os seus selados, Amém. que a gente já falou sobre eles, né? E eu espero que toda a turminha dessa sala, que está aqui toda segunda-feira, pela graça de Deus, possa já estar com o selo e receber aquele selo final que vai caracterizar os remanescentes. E aí sim vai ser soltada, né, as rédeas e os anjos vão soltar os ventos nos 4 cantos e essa obra será terminada. E logo, logo nós ouviremos a voz do Senhor dizer: entrai pelas portas, o vosso sofrimento acabou. Amém, amém. Glória a Deus. Deus tenha misericórdia de nós, queridos irmãos. Então, hoje a mensagem foi de esperança. Por que é que Cristo está demorando a sua volta? Temos alguns aspectos aí que foram abordados pelo pastor Gondim. 2 aspectos de que dizem respeito ao comportamento humano, né? A apostasia generalizada, o fim da misericórdia de Deus, o refletir da imagem de Jesus para o mundo e um sinal profético final que é a pregação do evangelho para todo mundo, para que finalmente o fim aconteça de verdade. Que Deus prepare nosso coração para esse momento, que Ele nos dê a alegria de estarmos felizes, seguros, com o coração cheio de fé, né, o coração cheio de fé, aguardando o nosso Salvador.